palavra de Deus. Quando a gente é convidado, é um privilégio, porque falar do Senhor é um privilégio. E assim, a gente fica às vezes com aquele frio na barriga, né? Porque a gente tem as nossas limitações humanas. Então, quando a gente olha para nós mesmos, a gente não subiria aqui. Porque realmente nós somos falhos, limitados, pecadores. Mas o Senhor nos escolheu por amor, né? E eu sempre lembro dessa passagem que Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, eu creio que Ele me escolheu para estar aqui. E toda a honra e toda a glória seja ao Senhor, né? Que eu sempre peço a Ele, Pai, que eu diminua e que Ele cresça, né? Que não seja... Com certeza não sou eu, né? Só estou aqui de corpo presente, mas é o Espírito Santo que habita em mim, que eu creio que estará falando ao coração de vocês. Então... Quando a Rafa me falou, né, que ia começar a série sobre perdão, né, e me deu o texto para meditar, né, um texto. Então eu vou ler com vocês, né, o texto que ela pediu para eu estar meditando, que é Mateus 6, 14 e 15, que fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma passagem, né, que a gente ora no Pai Nosso. E desde quando eu li essa passagem, muitos já conhecem, né, é uma passagem muito conhecida. Mas quando eu leio essa passagem, eu não vejo assim que Deus faz uma troca conosco. Deus não é um Deus de troca. Né? Se você perdoar, até porque Deus é um Deus gracioso. Eu creio que Deus é um Deus de graça, né? Foi assim que Deus colocou no meu coração, que eu fui salva pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, né? Todo mundo também conhece essa passagem. Então, assim, quando eu vejo essa passagem, eu vejo assim que ele está falando... eu creio assim que uma pessoa que não perdoa, ela ainda não teve uma verdadeira conversão. Porque quando a gente tem uma verdadeira conversão, Gálatas 2:20 disse: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o errar é humano, mas o perdoar é divino, né? Então, quando nós somos salvos, alcançados por Cristo, já não são as nossas, não tem que ser o nosso eu que tem que viver, né? Mas é Cristo que vive em nós. E perdoar, gente, durante muitos anos eu não entendia que perdoar é uma decisão. Eu achava que era um sentimento. E durante eu acho que muitos de nós sofremos achando que a gente não perdoou, porque a gente não esquece, às vezes, as coisas que as pessoas fazem de ruins pra gente, né? Mas a gente não tem amnésia, né? Graças a Deus nós temos uma mente saudável e nós temos lembranças, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema, então a gente não vai esquecer. Mas aquela ferida, quando a gente decide perdoar, isso é uma obra divina do Espírito Santo, porque humanamente o ser humano não é capaz de perdoar. Tem coisas que é bobeirinha, o irmão pisa no seu pé, bobeira você perdoa fácil, mas tem coisas que ferem na alma. Às vezes eu paro para pensar, tem perdões que você fala assim, meu Deus, humanamente você não consegue perdoar. Imagine, Deus o livre, uma pessoa que, tipo uma traição, ou um assassino que mata alguém que você ama. Misericórdia, tem coisas que eu não gosto nem de pensar. Mas assim, humanamente você não consegue perdoar. É uma coisa assim, impossível ao homem, mas possível a Deus, né? Então assim, eu tive durante muitos anos, dúvidas se eu tinha perdoado meu pai, se eu tinha perdoado minha mãe, porque eu tive muitas frustrações na minha vida, na minha família, né? Eu tive ausência de pai, que foi embora quando eu tinha 12 anos, e agora, 21 anos depois, ele aparece. Eu tinha muitas tristezas dentro do meu coração, mas eu sempre pedi a Deus que eu queria perdoá-lo. Então, assim, eu misturava muito o perdão com sentimento. Então, assim, mas desde o começo,
eu sempre pedia para Deus orar. Tem aquela passagem de Salmo 139 que fala: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu creio que esse sonda-me é tudo, inclusive mágoas que às vezes a gente guarda dentro do nosso coração. E quando a gente se posiciona e fala, quantas vezes eu orava: Senhor, por favor, eu quero perdoar meu pai, eu quero perdoar minha mãe, porque assim, minha mãe também, eu falo, todos os pais, eles não querem errar, né? Eu creio que aqueles que amam seus filhos, muitas vezes eles erram mesmo querendo acertar. E a minha mãe, também muitos anos, né, ela não foi cristã, ela querendo acertar, ela foi muito ausente. Eu tive muita ausência de pai e de mãe, e isso me trouxe muitas feridas na alma, né? Então, assim, mas eu sempre orava a Deus: Senhor, eu não quero ter mágoa da minha mãe, eu não quero ter mágoa do meu pai, eu quero perdoar, sabe? Porque se o Senhor me perdoou, então assim, e outra coisa também, eu quero perdoar, porque assim, quando você reconhece a sua miséria, quando você reconhece o que Cristo fez por você, você sendo um miserável pecador, não tem como você não perdoar. Porque quando você não perdoa, você está se colocando acima daquela pessoa. E nós, perante Deus, somos todos iguais. Então eu creio assim que além do perdão, com certeza, eu vi uma frase que eu achei muito interessante: o perdão é sinal de que Cristo habita em você. Porque assim, gente, não tem como você ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, você ser Cristo, né? Como Gálatas 2 disse, né? Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem como você dizer que Cristo vive em você se você não perdoa. A marca do cristão é o amor. E o amor consiste em todas essas coisas. O amor perdoa, o amor, como diz lá em Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor de Deus jamais acaba. Então, se a gente for olhar, o verdadeiro cristão não é mais, a gente não tem que mais viver os frutos da carne, né? Mas os frutos do Espírito. Então quando a gente tem rancor, porque assim, é diferente. Eu tenho uma vizinha que tenho tentado me aproximar dela para falar do amor de Deus. Ela é uma pessoa que não tem mágoas, e ela tem mágoa do marido dela, que ele a traiu e foi embora. Ela fala: eu não, Deus me livre, eu não quero perdoar. Você olha na fisionomia dela, uma pessoa amarga. Uma pessoa, ela não quer perdoar, ela tem raiva. É diferente, gente, não é uma coisa assim: nossa, eu vou perdoar, nossa, esqueci, tá tudo mil maravilhas. Não é assim, gente. O perdão é uma decisão. E a transformação, quem vai fazer nos nossos corações é Jesus, gente. Não adianta você achar que é um passo de mágica: perdoei, tá tudo, beleza. Não é assim, gente. E Deus, assim como a santificação, a partir do momento que a gente tem uma conversão em Cristo Jesus, a santificação, ela é um processo na nossa vida. Porque dia a dia nós vamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Ele fala na sua palavra: a obra que ele começou em vós, ele há de aperfeiçoar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um aperfeiçoamento. Então a gente está aqui todos os dias sendo aperfeiçoados. E o perdão é a mesma coisa. Se alguém te feriu, se alguém te traiu, se alguém te abandonou, te rejeitou, eu tenho certeza que todos nós temos feridas. Todos nós, eu tenho certeza que de alguma forma alguém teve uma ferida na alma. Somos seres humanos. Mas eu creio assim que a partir do momento que a gente decide perdoar e começa a orar por essa pessoa, começa a clamar, o Senhor vai fazendo uma obra, Ele vai limpando o nosso coração. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis, mas a gente está num processo, né? Então a gente tem que decidir perdoar. Eu decido perdoar e clamar ao Senhor Jesus, orar por aquela pessoa que te magoou, e orar. Eu sempre orei pelo meu pai, pela minha mãe, mesmo a minha mãe já faleceu, sinto muita falta dela. Aliás, você que tem pais e mães vivos, curtem seus pais e suas mães, porque a mãe da gente faz muita falta. Eu amo continuo amando, né, mesmo ela não estando aqui, mas ela me magoou muitas vezes, tinha muitas feridas, e mesmo depois dela ter falecido, eu oro, eu falo: Senhor, sonda meu coração, se ainda ficou alguma coisa do passado, se ficou alguma coisa, eu quero perdoar, sabe? Eu não quero. Então a gente sempre tem que estar sondando o nosso coração, né? E pedindo ao Senhor para que cada vez mais Ele nos limpe, nos purifica
E assim, e não assim, a gente não deve se culpar, né? Porque a culpa, eu já me culpei muito, já me condenei muito, e tudo isso é do inimigo, né? Então, quando nós somos novas criaturas, nós temos o nosso Jesus Cristo, que é o nosso advogado e o nosso intercessor. E quando a gente entende que nós somos salvos, né? Pela graça, que nós temos Ele na nossa vida, nós clamamos por Ele, Ele nos ouve, Ele nos transforma. E outra coisa também que, né, só para voltar no que eu ia comentar com vocês, no sentido assim, quando a gente entende, né, a graça de Deus, que nós fomos alcançados totalmente pela graça, sem merecimento algum, que nós não merecemos nada, se Deus, que é tão perfeito, tão santo, morreu por nós, tão pecadores, quem somos nós para achar que a gente não deve perdoar o nosso irmão? A gente é um miserável assim como ele. Por isso que Jesus fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Se ele fala as misericórdias, porque nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis e carecemos da glória de Deus. Nós não somos nada, mas ele em nós somos tudo porque ele habita em nós, não porque a gente é alguma coisa. A gente sem Deus, a gente não é nada. A Bíblia fala que a gente é considerado trapo de imundícia. Então, assim, tudo é ele, por ele. E nós temos que olhar, Senhor, quantas vezes Jesus nos perdoa? Ele fala, né, Pedro, acho que é Pedro que pergunta para ele, até quantas vezes devo perdoar meu irmão, né? E Jesus faz aquele comentário, não até 7, mas 70 vezes 7. Foi uma metáfora que ele, né, para dizer que é quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. E é o que Jesus faz conosco. Ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias. Ai de nós se não fosse o perdão do Senhor. Então a gente tem que olhar para o nosso irmão com os mesmos olhos que Jesus olha para nós. Não vou dizer que é fácil, gente. Tem família, tem amigos, tem irmãos que é difícil perdoar, eu sei. Tem pessoas que é mais fácil de amar, tem pessoas que é mais fácil de perdoar. Mas tem feridas, tem pessoas que é difícil, que você fala assim, meu Deus está trabalhando na minha vida com essa pessoa. E é isso mesmo que Deus faz. Às vezes ele usa aquela pessoa para trabalhar no nosso coração. Porque assim, quando você perdoa, não é sobre aquela pessoa. Você não está fazendo um favor para aquela pessoa, você está fazendo um favor para você mesmo. Porque quando você perdoa, é você que está sendo livre. É você que está sendo perdoado também, né? Então, assim, o perdão é algo maravilhoso. Então, assim, não vejam que Deus, ele faz troca com a gente. Ele não faz troca. Deus não é um Deus de troca. A mesma coisa do dízimo, irmãos. Deus, ele não é uma troca. Você, lógico, é porque é uma, como é que fala? É a lei da semeadura, né? Tudo que você faz de bom, você recebe. Isso é natural. Tudo que você faz de mal são as consequências. Então, assim, o dízimo, na verdade, eu entendo dessa forma, que Deus instituiu o dízimo para trabalhar no nosso coração, para a gente aprender a se doar para o nosso irmão, para a gente aprender a se desprender do dinheiro, porque tem muita gente que é apegada ao dinheiro. Isso trabalha, porque o ser humano natural, ele é muito complicado, e Deus sabe. E uma das coisas que mais mexe com o ser humano é o dinheiro, né? Tem uma passagem que fala também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus com certeza trabalha também na gente em relação ao dízimo. E o dízimo não é só, lógico, a gente tem que dizimar na igreja, porque a igreja precisa para ela continuar se mantendo. Mas é para você ajudar o seu irmão também que precisa. É para você ajudar tanto financeiramente, mas também aprender a doar você em todas as áreas, né? Então, assim, eu vejo que tudo na nossa vida é uma obra do Espírito Santo. Então, assim, quando a gente não perdoa, a gente tem que examinar como está o nosso coração, né? Se realmente houve uma conversão verdadeira. Porque quando existe uma conversão verdadeira, é Cristo que vive em nós, né? Então, assim, se você continua, não que a gente é perfeito, gente, como eu falei, a gente é aperfeiçoado todos os dias, mas se você continua aquela pessoa de coração endurecido, a gente tem que se avaliar e Deus está sempre de braços abertos, e clamar pelo sangue de Jesus, e clamar pela presença de Jesus, porque às vezes a gente vive no mecânico, às vezes você vive naquela rotina. Eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, você fica muito
mas você esquece que antes de fazer, você tem que ser, né? Então, assim, Deus, Jesus, Ele está preocupado com o nosso coração. Não adianta você fazer obras se você primeiro, o seu coração não foi transformado. E as obras, e quando a gente é transformado, isso reflete, né? Quando Cristo vive em nós, isso tem que haver uma mudança na nossa vida, né? E mesmo que seja dia após dia, devagarzinho, a gente tem que ter hoje melhor do que a gente foi ontem, né? E assim, progressivamente. E eu vou ler, tem um texto também que fala de perdão, que é o Efésios. Tem vários textos, né? Mas como eu quis só focar nesses aqui, mas esse Efésios que fala que eu achei muito bonito também, que é Efésios 4:32. Deixa eu só rapidinho. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então é muito verdade, você sempre lembrar que Cristo te perdoa e te perdoa. Então fica bem mais leve perdoar, né? Quando você reconhece o amor de Cristo por você. Você olha seu irmão de igual para igual, porque perante Deus nós somos todos iguais, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, assim, né? Eu não sei muito ministrar, mas eu falei com o Senhor, né? Que Ele falasse através do meu coração, né? E uma coisa, assim, até antes da Rafa me passar a série, eu até, assim, acho que eu tenho mais um tempinho, antes dela falar de perdão, mas eu acho que entra nessa questão do perdão também. Eu ia falar sobre o que Deus fala ao meu coração, né? O que Ele fala comigo no dia a dia, nas coisas ali como eu não trabalho fora, eu falo ali nas minhas rotinas de casa, né? E assim, Deus tem trabalhado, às vezes como eu falei, né? Se eu olhasse para mim, eu não estaria aqui, né? Então, assim, eu tenho muitas coisas ainda, né, para Deus trabalhar na minha vida, né? Na minha área emocional, na minha área de saúde, que Deus tem me restaurado dia após dia. Eu creio que muito em breve também eu vou estar contando o meu testemunho para vocês. E também, assim, eu, assim, às vezes eu me via, né, tô ali na minha casa, né, tentando arrumar a bagunça, a organização. Eu gosto muito de organizar. Eu gosto de começar de dentro para fora. Às vezes a minha amiga, que eu falo, gente, bagunça, você não arruma bagunça, né? Porque tem gente que joga tudo dentro do armário e arruma a casa, né? Você tem que começar organizando dentro dos cômodos e depois... E assim na nossa vida, né? A gente arruma aqui dentro e isso reflete por fora. Um dia minha vizinha entrou lá dentro de casa e falou, nossa, Nicole, sua casa parece que tá de mudança, porque tava tudo fora do lugar. Mas eu tava, assim, organizando. Um processo, viu, gente? Porque... nesse período que eu não estava muito legal, né, de saúde, emocional, as coisas em casa foram meio que... Isso me judiava bastante até, né, porque a gente como mãe, como dona de casa, mulher, se sente um pouco frustrada, né, eu não estava conseguindo dar conta dos meus serviços. Às vezes eu arrumava uma coisa, eu não conseguia arrumar outra, e eu me sentia envergonhada. Eu falava, nossa, chegar a visita... Não assim sujeira, bagunça, né, de não conseguir colocar tudo em ordem. E às vezes eu me sentia no caos, essa é a verdade. E Deus, Ele é tão maravilhoso que até nisso Ele falava comigo, né? Ele falava, daí um dia minha cunhada, que é psicóloga, um dia ela conversando comigo, ela falou, Nicole, você arruma a casa porque a casa ela é reflexo da gente. Eu vejo muito isso. Eu acredito assim, né? Quando a gente tá bem, parece que as coisas fluem melhor. Quando as coisas estão meio assim, daí ela falou assim, Nicole, você arruma a casa, arruma as coisas porque você quer arrumar você. Eu falei, é exatamente isso. Eu quero me arrumar, só que eu quero me arrumar de dentro para fora. Então, assim, porque às vezes a gente tem cômodos na nossa casa, aquele quartinho da bagunça, que você tranca lá e larga lá. Ah, ninguém tá vendo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer trabalhar e arrumar todos os cômodos da sua casa. Sabe, né? Eu tinha um quartinho da bagunça lá que eu acabei com esse quartinho. Falei, chega de quartinho da bagunça, agora é um closet, brincadeira, é um quartinho que eu fiz de guarda-roupa. Fiz umas araras lá, acabei com o meu guarda-roupa, que tava dando umidade, ficou ótimo. Falei, não tem mais quartinho pra entulhar bagunça. Então assim, eu falo, gente, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele fala comigo nos detalhes. Ele fala assim, da mesma maneira que mesmo que seja aos pouquinhos, eu tô arrumando você.
né? E assim, é um processo doloroso. Toda vez que eu falo, porque Deus tem trabalhado na minha vida. Dói, é muitos anos de sofrimento. Eu já sofri muito. Mas Deus, Ele aperfeiçoa o ouro no fogo. Não é fácil. Não é fácil. Eu já sofri muito. Mas eu sei que Deus nunca me abandonou. Nunca. E se eu tô aqui, é porque Deus tem um propósito na minha vida. E é o que eu sempre falo pra Ele: Jesus, eu quero. O que eu mais quero, e é o que eu mais quero que vocês queiram, a presença de Jesus. Porque a gente tendo Jesus, a gente tem tudo. E quando eu fiquei doente, quando você descobre que você tem um diagnóstico de um câncer, você acha que você vai morrer? Eu fiquei com medo. Mas o que eu mais busquei quando eu descobri que eu tinha um câncer, que em nome de Jesus eu creio que eu já fui curada, eu comecei a desejar as coisas do céu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se preocupa demais com as coisas desse mundo. Isso aqui é passageiro. Por mais que a gente viva 100 anos, isso aqui vai acabar. Às vezes a gente se preocupa com o financeiro, se preocupa com casa mais bonita. Eu falo que isso é normal, e a gente que é mulher, eu já passei por situações financeiras difíceis, que eu já me vi triste porque eu queria uma roupa nova, porque eu queria ir no cabeleireiro e não tinha o dinheiro. Mas eu falo, gente, ao mesmo tempo eu me sentia envergonhada. Eu ia lá e orava: Senhor, me perdoe por eu estar triste por isso. Isso não é motivo para estar triste. Sabe, eu tenho vergonha. No dia do meu aniversário eu fiquei triste porque eu não saí para comemorar, porque meu marido trabalhou o dia inteiro. Eu fiquei triste. Eu falei: Jesus, eu me sinto envergonhada quando eu fico triste por picuinhas. Eu falo: Jesus, eu tinha que estar aqui pulando de alegria, porque eu tô viva, porque eu tô com saúde, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Eu tô com a minha família tá com saúde, eu tô com saúde. E às vezes a gente fica triste porque não tem dinheiro para comprar uma roupa, porque não tem dinheiro para fazer uma unha. Eu falo das mulheres, né? E os homens, acredito que cada um tem a sua... Tô contando as minhas experiências. Então, assim, hoje eu me envergonho de ficar triste por bobeiras. Às vezes, naquele dia, você não tem dinheiro para comprar aquilo que você quer, o que você gosta. Mas, glória a Deus. Deus tem... Gente, se a gente parar para pensar, a gente tem tantos motivos para agradecer. Tantos motivos. O fato da gente estar vivo, o fato da gente estar respirando, o fato da nossa família estar bem. Né? Se a gente olhar lá fora, eu não canso de falar: Jesus, eu agradeço, Pai, tantas doenças, tantas tragédias, e eu tenho visto o cuidado de Deus conosco. Eu fico até com... Eu falo: Jesus, eu não sei nem como expressar a minha gratidão. E Deus tem cuidado da gente, tanto nas horas difíceis como nas horas boas. E as horas difíceis é para trabalhar no nosso caráter. E como eu falei para vocês, gente, Jesus, Deus, Ele está preocupado com o nosso coração, com a vida eterna. Porque hoje em dia tem se falado muito nas igrejas aí fora. Às vezes as pessoas estão preocupadas demais com aqui, com a prosperidade financeira, com o casamento assim, tudo isso é muito bom. Porque eu quero ter dinheiro para isso, eu quero ter a casa própria, eu quero isso. Tudo isso não é errado, gente. Mas se a gente parar para pensar, o principal que a eternidade tem ficado de lado. E nós que somos cristãos, a gente vive nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. A gente tem que viver aqui, mas com o nosso coração na eternidade. E quando eu tive esse diagnóstico, acredito que muitos aqui já conhecem a minha história, e eu já venho de um histórico de vida pela minha situação difícil. Eu já enfrentei muitas crises de ansiedade, e eu sei que isso tudo é reflexo de criação e tudo mais. Quando eu descobri que eu estava doente na época, que eu já declaro em nome de Jesus que eu já estou curada, e eu tenho visto agir de Deus, eu fiquei apavorada. Assim, você fica apavorada, né? Mas assim, e foi Deus trabalhando no meu coração. Eu falei assim: por que eu estou apavorada? Se eu tenho convicção da minha salvação, eu sei que a partir do momento que eu fechar os meus olhos para esse mundo, eu vou estar instantaneamente com o Senhor. Então eu acho que uma das coisas maravilhosas... Gente, eu estou abrindo meu coração para vocês. Deus está trabalhando. Eu falo: gente, a gente que é cristão, a gente não tem que temer a morte.
Mas eu tinha medo. E Deus ainda... Eu estou num processo. Não vou dizer para você que eu não tenho medo. A morte ainda assusta. Porque a morte... Nós não fomos preparados para morrer. A morte assusta sim. É hipocrisia dizer que não. Mas nós temos que buscar no Senhor. Porque eu acho que quanto mais a gente busca as coisas do céu, quanto mais a gente busca o que é eterno, e a gente tem convicção da nossa salvação, a morte já não... Ela não tem mais que nos... Ela não tem que nos temer. Uma vez eu tenho um conhecido meu que falou que a morte é o Uber para casa. Ele falou desse jeito. Mas se a gente parar para pensar, Jesus fala que a nossa pátria é no céu. É até assustador falar isso. Mas assim, assustador humanamente. Mas se a gente sabe que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo e que a nossa pátria é no céu, a gente começa a olhar a vida com outros olhos. E a gente tem que buscar isso cada vez mais, porque os sinais de que a vinda de Cristo está mais próximo. E assim, eu falo, Jesus, o meu sonho é não passar pela morte. Eu falo, meu sonho, Jesus, é ver o Senhor descendo nas nuvens e a gente subir todo mundo junto. Ninguém quer passar pela morte. Misericórdia, o ser humano não foi feito para morrer. Eu acho que vai ser uma coisa gloriosa a gente ver a igreja subindo, Jesus nas nuvens. Nossa, é o meu maior sonho. Eu falo com Deus. Eu falo com, né, que esse é o meu sonho, mas a gente não sabe, né? Então, assim, eu aproveitando de eu estar aqui, eu só quis compartilhar um pouquinho isso com vocês. E em tudo na nossa vida, né? Tem só mais uma coisa que Deus falou ao meu coração. Quando eu estava passando também por uma fase, foi logo na época que eu ia passar pela cirurgia. Pela primeira vez eu ouvi essa música aqui na igreja do Renascer Praise e eu vi o testemunho dela, né? Aquela quando o novo dia começa, ninguém vê, né? Mas à meia-noite tudo já mudou, né? Então, assim, é muito bonita, se vocês puderem meditar nessa música. Então, assim, ela até conta que Deus falou com ela nessa passagem, né? Que o filho dela estava doente e ela estava orando pelo filho e Jesus falou para ela, viu? Já é dia. Mas passou a meia-noite, estava tudo escuro ainda, né? Então, assim, mas já estava acontecendo. Então, assim, eu tomei essa música na minha vida, eu tomei posse, assim, eu declarei essa música para minha vida, né? Mesmo que eu não esteja vendo, o dia já está acontecendo. Passou a meia-noite, então, assim, já é dia, né? Tá tudo escuro, mas já é dia. Deus já está agindo, já está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo. Então, em todas as áreas da sua vida, seja na área de perdão, seja na área de enfermidade, seja na área familiar, financeira, porque todos nós, enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos, né, do trabalho, nós precisamos, não estou falando que não é para a gente buscar essas coisas, porque nós estamos aqui, nós precisamos do trabalho, a gente quer a nossa família bem, estarmos com saúde, tudo isso é maravilhoso. Mas que em primeiro lugar na nossa vida, que o anseio da nossa alma, do nosso coração, seja a presença de Jesus. Porque o próprio Jesus disse, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E o perdão é uma decisão, gente, não é um sentimento. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém?